Então vamos lá. Primeiro que é muito importante retomar a aula presencial. Então é muito boa essa notícia que pelo menos 10% da rede estadual começa a voltar a ter o ensino presencial. E é importante pontuar uma coisa aqui. Ninguém está falando em encher a sala de aula. Não tem nada disso. Vai ser um sistema híbrido, ou seja, parte da sala vai para a aula na escola, senta na carteira, vai ter lá o professor ensinando, e a outra parte fica em casa, vendo a mesma aula que o professor está dando para os alunos presenciais. Depois inverte. Então vai ser mantido aí o distanciamento social de 1,5 metro, vai ter álcool em gel, vai ter máscara, vai ter todas as precauções que são necessárias para se evitar o coronavírus, como se evita em um shopping, em um restaurante, em uma farmácia, em um supermercado. A recomendação é a mesma e os cuidados a serem tomados são os mesmos. Por isso que é importante reforçar isso. Então, o mesmo cuidado está sendo tomado nos supermercados, nos restaurantes, nos shoppings, nos parques, em todos os lugares que a vida já está retomando alguma coisa na normalidade, também serão tomados na escola. Tem uma hipocrisia muito grande aí. O sindicato vem falar agora que só quer retomar as aulas com 70% da população vacinada. Em nenhum lugar do mundo aconteceu isso, porque em nenhum lugar do mundo temos agora 70% da população vacinada. Nenhum país conseguiu chegar nesse nível ainda, infelizmente. Mas nem os países mais avançados com a vacinação, né, mesmo aquelas contas da população por habitante, da vacinação por habitante, não tem 70%. Então, se a lógica da PP Sindicato se estabelecesse ao mundo todo, então ninguém no planeta estaria tendo aula nesse momento. Você vê como estão fora da realidade. E aí chamaram um biólogo lá para falar sobre isso e não chamaram, por exemplo, o Dr. Rubens Catti, que é o chefe da pediatria da Universidade Federal do Paraná. Um homem com currículo ilibado, acima de qualquer suspeita, que defende a volta imediata das aulas, no sistema híbrido pelo menos, assim que possível, que é agora. Outros médicos, todos como a doutora Graff, que é presidente da Associação de Infectologia do Paraná, ela também diz que a aula tem que voltar. Outros estudos tantos mostram que as aulas são seguras. Tem um estudo patrocinado pelo Banco Interamericano, que foi feito no interior de São Paulo, por pesquisadores da Universidade de Zurique, que mostra que em 130 cidades de São Paulo não se aumentaram os casos quando as escolas reabriram. Então é o seguinte, é uma falácia isso, que alguns setores que jogam no quanto pior, melhor, utilizam, Paulo, para não voltar às aulas e não tem nada a ver com saúde isso. Eles querem fazer disputa política. Quem ouve essas argumentações da PP Sindicato dá a impressão que cada colégio do Paraná é uma Chernobyl. Tem que manter todo mundo distante. Não pode nem se aproximar porque é um risco enorme. Ninguém jamais falou em volta às aulas de forma normal, plenamente, com as salas cheias, aglomerações, nada disso. Sempre foi buscado desenvolver protocolos, sempre se buscou fazer de forma segura para que fosse possível o retorno ali mínimo possível, né, um passo adiante rumo à normalidade de verdade, sem essa palhaçada de novo normal, que isso é inaceitável. Normal só existe um, para que as crianças possam retomar o seu processo de aprendizagem e desenvolvimento. Mas aqueles que dizem que defendem os trabalhadores da educação, defendem a educação, defendem tudo isso, estão fazendo jogo político, tensionamento por conquista de poder, utilizando-se da educação como seu escudo. Apresentaram um biólogo que defende que só com 70% da população vacinada as aulas devem ser retomadas. Bom, com todo respeito ao biólogo, ele tem lá suas razões para pensar sobre isso, é um estudioso, eu presumo, mas existem outros que pensam diferente também. E se nós tivéssemos, Mark, 70% da população vacinada, a PP Sindicato encontraria algum estudioso que afirmaria que só é possível voltar às aulas com 80%. E se tivéssemos 80%, eles arrumariam um que defenderia
a volta às aulas com 90%. E se, quando tiver 100%, eles vão dizer que não tem que voltar às aulas sem indenizar os professores por algum valor, alguma coisa. Vai ser sempre assim, que o importante não tem nada a ver com aula. A importância de aula para eles é secundária, tá? O que importa mesmo é o jogo político. É essa a maior relevância que existe num planeta mental chamado APP. Paulo, só para reforçar aqui a informação, então eu falei aqui, a doutora Maria Esther Graff, ela é presidente da Associação Paranaense de Controle de Infecção Hospitalar e infectologista do HC e do Hospital do Trabalhador. Então veja o currículo da doutora Maria Esther Graff. E ela defende que as aulas voltem mesmo sem a vacinação dos professores, porque segundo a doutora Maria Esther Graff, 90% dos casos da Covid-19 registrados em escolas, o vírus foi levado por adultos. Então para ela é um contrassenso condicionar a volta das aulas presenciais à vacinação dos professores. Então está falando aqui uma médica especialista em infectologia. Tem um estudo também, Paulo, para o pessoal da esquerda que gosta mais da China, tem um estudo chinês também. Tem um artigo aqui que fez uma análise de pelo menos 40 infecções infantis na China, Singapura, Coreia do Sul, Japão e Irã, e colocou aqui que, embora a Covid-19 possa causar doença leve em crianças, os dados disponíveis até o momento sugerem que as crianças não desempenham um papel importante na transmissão. Então, até os estudos da China, do pessoal que gosta aí da China, que é mais de esquerda e tal, enfim, que gosta da ditadura chinesa, dizem que as escolas não são os ambientes mais perigosos. Perigoso talvez seja os ônibus que estão lotados nesse momento e ninguém dá um pio, né? A PP Sindicato não falou nada sobre os ônibus lotados. Agora, as escolas que dá para se manter o distanciamento, tomando os cuidados, aí, Paulo, não pode voltar. E veja, né? Ninguém está falando, aliás, a APP primeiro falou em vacinação de professores e agora estão vacinando os professores, ou foi anunciado pelo menos, e não serve, já é pouco. Tem que vacinar 70% da população. Isso é a prova do que nós acabamos de falar, de que o que importa é o jogo político. E interessante você trazer esse estudo chinês, Mark, porque na China está tudo normal, né? Lá, beleza, tá tudo certo, a situação começou lá, mas tem 1 bilhão de pessoas, mas não teve nenhum problema. Ou pelo menos é essa a propaganda que chega aqui no Ocidente, onde a OMS também não conseguiu nem fazer a inspeção que queria fazer, a OMS tão pró-China, né? E sobre os China Lovers, é muita gente no Brasil já, o Brasil está se tornando um quintalzinho da China mesmo, no pior sentido. Mas a China é o nosso principal parceiro comercial. Parceria comercial é uma coisa, ser subjugado é outra, é completamente diferente. E o que está acontecendo aqui no Brasil é até um processo de subversão cultural mesmo, com os chineses colocando grana em veículos de comunicação, e o método deles é conquista cultural, isso é da filosofia deles há muito tempo, inclusive mistura-se com a filosofia militar. Eles que se você convencer o inimigo a aderir a você, você não precisa lutar com ele para conquistá-lo, né? Sun Tzu, essas coisas todas que são tão conhecidas no Ocidente, até em situação de autoajuda, mas são desconsideradas para lidar com a política internacional e até as estratégias chinesas, Mark.